Fala, gente! Tô chegando aqui para a gente bater um papo sobre a estreia do Sport no Brasileirão, o empate em 0-0 com o São Paulo lá dentro do Morumbi. Não é fácil, né? Nunca é fácil, especialmente para o Sport, que pelo Campeonato Brasileiro nunca venceu o São Paulo jogando lá na capital paulista. Teve uma vitória em 2023, mas foi pela Copa do Brasil e nos pênaltis o Sport acabou eliminado da competição. 0-0, com algumas mudanças promovidas pelo técnico Pepa, mas um ponto importante para comemorar, para celebrar nessa largada e nessa volta do Sport à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, antes eu quero deixar aqui um convite para você se inscrever no canal. Vamos lá, galera. Vamos aumentar o número de inscritos no canal. Já estamos perto aí dos 22 mil inscritos, mais de 1 milhão de visualizações nesse pouco mais de um ano do canal Rembrandt TV, e isso, claro, graças a você que tem acompanhado o nosso trabalho, os nossos conteúdos. Além dos noticiários, das análises e informações esportivas, temos também o Rembrandtcast, é o podcast das melhores histórias, com muita história bacana à sua disposição. Já são mais de 30 episódios, estão todos à sua disposição aqui no Rembrandt TV. Legal? Então se inscreve, se já for inscrito, divulga aí para os seus amigos, para suas amigas, para a sua galera, para se inscrever no canal, deixa o seu like, o joinha, para confirmar que você gostou, que o conteúdo é relevante e, claro, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo, além de comentar e compartilhar aqui os nossos conteúdos. Mas vamos lá, a tão esperada, sonhada volta do Sport à primeira divisão aconteceu neste fim de semana, onde o Sport, jogando contra o São Paulo, né? O primeiro momento, quando foram divulgados os primeiros jogos do Sport no Campeonato Brasileiro, ficou aquele sobressalto, né? O torcedor muito preocupado, porque vem uma sequência pesada com o São Paulo, já passando pelo São Paulo, depois Palmeiras, aí tem Corinthians, tem Vasco, uma sequência pesada aí nesses primeiros jogos do Sport. Mas todo jogo vai ser complicado, né? É o alto nível, a prateleira mais alta do futebol brasileiro. Então não vai ter aquele jogo que você vai dizer assim, esse jogo é tranquilo. Mesmo os times que voltaram agora, ou estão pela primeira vez disputando o Campeonato Brasileiro, como o Mirassol, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, e outras equipes, o próprio Vitória, que está ali no nível próximo do Sport. Então não vai ter aquela molezinha. O Ceará também, que são times adversários do Sport agora também na Copa do Nordeste. Mas é isso, é Campeonato Brasileiro, é primeira divisão, então todo jogo é difícil, todo jogo vai precisar de uma boa estratégia para conseguir pontuar e pelo menos garantir a permanência na primeira divisão. O que vier além disso, lucro. De repente aí uma vaga na Sul-Americana, quem sabe até sonhar ainda com uma Libertadores da América, mas é coisa para se avaliar e se pensar mais para frente, né? É tentar fazer aí o maior número de pontos possíveis nesta arrancada, nesta largada, para conseguir aí. É um campeonato de regularidade, serão 38 rodadas, agora 37, porque a primeira para o Sport já passou. E falando desse jogo do Sport, esse 0-0 contra o São Paulo no Morumbi, uma coisa que a gente estava falando durante a semana, lá na Rede Tribuna, né, na TV Tribuna, a afiliada da Band, onde a gente faz o jogo aberto, a gente estava falando durante a semana que o Sport precisava mudar a sua formação, a sua estratégia, o seu esquema tático. O Sport vinha de um 4-3-3 permanente. Nos primeiros jogos do time nesta temporada, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, né, onde o Sport acabou eliminado precocemente. Então era o Sport, na maioria das vezes, o time para propor o jogo, para ter o controle, para ser o protagonista. E Pepa rapidamente já entendeu que não vai conseguir ser assim durante o Campeonato Brasileiro. Vai, em alguns momentos, jogando em casa especialmente, né, vai tentar ser o protagonista do jogo, para dar as cartas, né, para tomar a iniciativa do jogo. Na maioria das vezes aqui na Ilha do Retiro isso pode acontecer. Mas, contra o São Paulo no Morumbi, o técnico Pepa, né, já percebeu que não dava para ser assim. Então ele mudou a sua estratégia, ele montou um time com mais gente no meio de campo, passou de um 4-3-3 para um 4-4-2, só que um 4-4-2 que algumas vezes estava num 4-3-3, porque Lucas Lima, esse é um ponto que a gente vai discutir aqui também, Lucas Lima estava jogando como meia, mas um meia pelo lado, né? Era um jogador que estava ocupando mais o lado do campo,
e o Lene Lobato ficando do outro, com o Pablo sendo o centroavante. Paciência não foi liberado para o jogo, teve um problema, um desconforto muscular e acabou vetado da partida contra o São Paulo. Mas aí, com esses jogadores no meio de campo, com jogadores de forte marcação, como o Rivera, como o próprio Duqueiroz, e mais o Sérgio Oliveira, que também é um jogador que marca, mas é um jogador de muita qualidade de saída de jogo, de passe. Tanto é que ele deu um passe espetacular para o Lene Lobato, que teve, na minha visão, a principal oportunidade, né, do Sport na partida. Tivemos um chute também de Hereda, um lindo chute, lá de fora da área, que o goleiro Rafael fez uma grande defesa, mas o lance do Lene Lobato era lance para gol. Ele que é artilheiro do time aí na temporada, gol em Campeonato Pernambucano, em Copa do Nordeste, mas precisa calibrar esse pé também para o Campeonato Brasileiro, né? É fundamental que isso aconteça. Ele acabou não fazendo um bom jogo, o atacante Lene Lobato. Mas aí tivemos o Pablo também, tendo uma boa oportunidade. Eu estou pontuando aqui alguns lances para a gente chegar aqui no cerne da questão. O Pablo até foi marcado depois um impedimento, mas ele saiu cara a cara com o Rafael, chutou e o goleiro do São Paulo fez uma grande defesa. Na minha visão, não se aprofundaram nesse lance, porque como o árbitro já havia marcado e o goleiro defendeu, já havia marcado o impedimento, mas se a bola entra, ia para a revisão do VAR, né? O árbitro de vídeo ia fazer a revisão e havia uma possibilidade grande, pelo que a gente percebeu, a gente não tinha a câmera exata que o VAR tem, da avaliação, as várias câmeras que tem o árbitro de vídeo, mas eu fiquei com a sensação que ele estava em posição legal e se a bola entra, o Sport estaria aí, teria uma grande possibilidade também de fazer aquele gol com o Pablo. Então teve chance com o Pablo, chance com o Lene Lobato, e a chance do Pablo foi um passe maravilhoso do Lucas Lima. E a bola do Hereda, um rebote da defesa do São Paulo, que ele pegou de fora da área, ajeitou e chutou no ângulo, e o goleiro fez uma grande defesa. Esses foram os 3 grandes momentos ofensivos do Sport, na minha visão. O São Paulo teve uma cabeçada do Caleri, né, que o goleiro Kaique França defendeu, e logo no começo, com 1 minuto, o Sport cometeu um pênalti e aí o Caleri teve a chance de abrir o placar e isolou. Mandou a bola por cima do gol de Kaique França. Depois disso, o São Paulo quase não incomodou. Incomodou assim, deu trabalho, mas a defesa do Sport estava muito bem arrumada, muito bem organizada e os jogadores do Sport ganharam os principais duelos, a maioria desses duelos com os atacantes do São Paulo, e segurou um 0-0 muito importante. Tanto é que ao final do jogo, né, os torcedores do Sport que estavam lá e fizeram muito barulho, aplaudiram. E os torcedores do São Paulo que estavam em maioria, vaiaram o time nessa estreia, nesse empate em 0-0. E a questão do meio de campo do Sport, com Rivera, Duqueiroz e Sérgio Oliveira. Então, foram jogadores fundamentais e importantes ali na proteção, no combate, nos duelos, e a defesa segura com o João Silva, com o Chico, e os laterais que subiram um pouco. Era uma estratégia do Sport, né? Tentar o contra-ataque, e conseguiu, em alguns momentos, levar perigo para o time do São Paulo. Mas terminou 0-0, um ponto importante, e Lucas Lima, isso aí é o que eu queria falar também, né? A questão do Lucas Lima, que foi pouco aproveitado no jogo. Então, mesmo que você tenha essa visão de que estrategicamente precisa povoar o meio de campo, mas você tem que ter um Lucas Lima trabalhando por dentro na maioria das vezes, porque é o cara que tem a qualidade, o Sérgio Oliveira também tem, lógico, mas o Lucas Lima deve ser o jogador que mais carimba a bola, que a bola passe por mais vezes no pé do Lucas Lima. Tanto é que ele deu um passe maravilhoso lá para o jogador do Sport, o atacante Pablo. E ele jogando de lado, ele participa pouco. Ele volta, ele recompõe e tal. Mas Lucas Lima precisa ter liberdade para atacar. Precisa ter liberdade para dar o passe final, para dar o passe e deixar o seu companheiro na cara do gol. E isso aconteceu pouquíssimas vezes. Então, o técnico do Sport, o Pepa, precisa observar, certamente, ele faz isso, ele faz essa avaliação, mas ele precisa encontrar um meio de botar o Lucas Lima mais no jogo. Senão, vai ser um desperdício de qualidade e de talento se ele não puder utilizar o Lucas Lima mais vezes pelo meio, participando mais do jogo. Se for para deixar só o Lucas Lima, faz pelo lado para você fechar espaço, e aí quando der o contra-ataque você vai e faz um passe. Enfim, é muito pouco para o talento de Lucas Lima. Então precisa um pouquinho mais disso. Rapidamente aqui, para a gente passar pelas atuações do Sport, goleiro Kaique França, seguro, foi pouco exigido, quando conseguiu fazer a defesa importante na cabeçada do Caleri. No pênalti ele só torceu, né? A bola foi por cima e a torcida do Sport comemorou.
Hereda, estreia de Hereda na Série A do Campeonato Brasileiro. Não foi aquele jogador, aquele lateral que ataca e defende e ataca. Ele mais defendeu, muito mais defendeu do que atacou, passou poucas vezes para o ataque e conseguiu fazer uma boa finalização. Então foi bem na partida também o Hereda. Não vou dar nota não aqui, porque acho que nota, pelo menos para minha avaliação, não é tão importante assim. Se foi bem ou não foi bem, ou foi mais ou menos. João Silva e Chico, os dois zagueiros, muito seguros. São Paulo tinha os seus desfalques, né? Não tinha Lucas Moura, não tinha Oscar. Isso acabou sendo bom para o esporte, porque os substitutos não estavam à altura desses dois desfalques. Então, João Silva e Chico, muito seguros. Cariús também fez um jogo legal ali defensivamente, também seguro, também segurando a onda e ganhando ali alguns duelos contra os atacantes. E acabou tomando uma bolada no finzinho do jogo, né? E essa bolada, que ele ficou até aparentemente desacordado por alguns instantes, ele está fora do jogo da final do Campeonato Pernambucano pelo protocolo de concussão da CBF. É que quando o jogador tem algum problema na cabeça, choque de cabeça, bate com a cabeça no chão, leva uma bolada na cabeça, pelo protocolo da CBF, ele precisa ficar 5 dias fora das atividades. Ele não pode nem realizar treinamento. Então, por isso, Igor Cariús está fora da final do Pernambucano, jogo da volta na próxima quarta-feira contra o Retrô. Vamos lá, para o meio de campo, Rivera, outro grande jogo do Rivera, a estreia dele também, né, no Campeonato Brasileiro aqui, na primeira divisão do futebol brasileiro, jogador recém-chegado que chegou, vestiu a camisa e é titular absoluto aí da cabeça de área do esporte. Junto com ele, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. Aí você pode contar Lucas como meia ou como atacante, meia atacante. Então funcionou bem esse quarteto. A observação é essa: Lucas precisa participar mais do jogo ofensivo, ter mais participações com a bola no pé. Aí entraram ainda Arthur Souza, Carlos Alberto, tivemos também a presença ali do Pablo, uma chance para ele, acabou chutando em cima do goleiro. Foi um jogador também que não estava esperando, imagino, né, ser titular, porque era um paciência, mas aí é um jogador experiente, conhece o Campeonato Brasileiro. E Lene Lobato também esperava-se mais do jogador, desse atacante que teve uma chance de ouro para o esporte. Resumo da ópera. Valeu, foi bom o 0-0. O esporte pode evoluir, deve evoluir, melhorar no Campeonato Brasileiro e aí sair somando pontos, porque é um campeonato longo, são 38 rodadas, como disse agora há pouco, são 37 agora que restam, e o esporte pelo menos garantir a permanência na primeira divisão. Depois que isso acontecer, que atingir o número matematicamente aí possível de permanência, aí tentar buscar outras possibilidades dentro do Brasileirão. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua audiência. Continue aqui acompanhando o Rembrandt TV, se inscreva, deixe o seu like, o joinha, para dizer que gostou do conteúdo, e a gente volta a qualquer momento com outros destaques. E vai lá, confere também o Rembrandtcast, o episódio mais recente é com Flávio Barra, tá muito legal também, e o próximo eu já vou adiantar aqui para você, vai ser com Maciel Júnior, o comentarista bom de bola, vai bater um papo muito especial com a gente, tá certo? Forte abraço e até a próxima!